Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nós vamos dar início à nossa videoaula, número 64. Eu tinha parado na videoaula 63 e falei que era a última videoaula. Só que, porém, tem um pequeno problema no nosso sistema que é o seguinte. Quando eu executo o nosso sistema, eu vou executar ele aqui. Eu vou digitar aqui 1, 2, 3 e observe. Se eu precisar trocar de usuário, eu não tenho essa opção de trocar de usuário, eu tenho apenas a opção de sair. Observe que eu posso sair. Então, simplesmente sair. E se eu quiser trocar de usuário, eu tenho que vir na área de trabalho novamente e clicar no nosso executável e entrar no sistema. Então, o que acontece? Toda vez que eu sair e tiver que trocar de usuário, eu vou ter que fazer isso. Então, o objetivo dessa videoaula é justamente fazer uma tela onde você vai... Na verdade, não é uma tela, é só colocar um código para que você faça a troca de usuário. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos no nosso formulário principal. Nós viemos aqui em imagens habilitadas. Vamos dar 2 cliques. E já selecionei a minha imagem. Então, o processo é o mesmo. Você vem em ADD aqui e seleciona a sua imagem. Tá? Conforme já foi feito nas outras videoaulas. Então, isso aqui já foi bastante, como é que eu vou dizer, implementado, né? Então, isso aqui é bem simples. Você já sabe fazer isso. E vamos colocar somente essa imagem. Eu coloquei essa imagem aqui, uma imagem correspondente, né? Troca de usuário. Então, aqui no meu Active Manager, eu não vou colocar nenhuma implementação, porque eu não vou colocar nenhum botão aqui, nem em lugar nenhum. Aqui, inclusive, está até com um pequeno problema, porque não sei por que está dando isso aqui, mas isso aqui não vai atrapalhar, não. Então, o que acontece? Como eu já tenho a minha imagem, eu vou apenas acrescentar o logout aqui no meu menu. Então, vou colocar aqui logout, logoff, na verdade, né? Logoff. Quanto à pronúncia aí, vocês não esquentam a cabeça, não. A pronúncia é o de menos. Então, a gente vem aqui e vou arrastar para cima, né? E aqui vai ficar o sair. E aqui vai ficar a nossa troca de usuário, que vai ser o nosso logoff. Eu vou dar 2 cliques e vou colocar a seguinte instrução. Win exec, que é a nossa instrução. E como ele tem esses parâmetros, observe os parâmetros aqui em cima, pchar, cmd show, cardinal, enfim, nós vamos fazer justamente conforme os parâmetros que ele está solicitando. Pchar, abre e fecha parênteses, apagar isso aqui, application, .asname, fecha parênteses, já está fechado um, vírgula, em maiúsculo você vai colocar EWX, underline, force, ponto e vírgula, dá um Ctrl F9 para ver se está ok. Tá ok. Então agora nós vamos colocar o application, desculpe, application ponto terminate. O que nós estamos fazendo com essa instrução? Deixa eu dar um Ctrl F9 para ver se está tudo ok. Então está tudo ok. Então o que eu estou fazendo com essa instrução? Essa instrução, ela faz o seguinte. Eu vou comentar aqui em cima, o correto é a gente comentar todas as nossas linhas de código, até mesmo porque a gente não tem que codificar para a gente, tem que codificar para os outros. Então nem sempre o sistema que você desenvolve vai ser o sistema que você vai dar manutenção. Você vai vender o seu sistema, tomara que sim, e você ganha um bom dinheiro com isso, mas a empresa ou a pessoa que compra o seu sistema, ele vai querer dar a própria manutenção no código. Então, se você comentar, você vai facilitar a vida dessa pessoa. Inclusive, isso pode ser até um empecilho do seu cliente não comprar o seu software devido a isso, porque se ele não entender o seu sistema, como que ele vai dar a manutenção, sendo que ele quer a manutenção na própria empresa dele. Então, é bom a gente sempre usar as boas práticas. Então, aqui, no código abaixo, o que a gente faz? A gente está fechando a tela de login e a tela
principal. Dá um Ctrl C. Aliás, não é fechando não, desculpa. Aqui sim, application.terminate, eu estou fechando. Nessa instrução aqui, eu estou abrindo uma nova instância da tela de login. Então, o que essa instrução aqui está fazendo? Ela está... Deixa eu fechar isso aqui. Ela está fazendo o seguinte. Eu tenho aqui minha tela de login, que ao logar, ele vai chamar a nossa tela principal. Essa tela grande aqui, nossa tela principal. Então, o que acontece? Se eu vim sair, eu estou fechando a tela de login e, consequentemente, eu estou fechando a nossa tela principal, que foi chamada pela tela de login. Então, o que faz essa instrução? Essa instrução ela vai fazer o seguinte. Ela vai criar uma segunda instância da nossa tela de login. É como se fosse duas telas de login abertas. E aqui embaixo eu vou fechar a primeira tela de login que eu chamei, que consequentemente após logar chamou a principal. Então se eu fechar ela, eu fecho a principal e a outra instância, ela automaticamente já está em execução. Então o que acontece? Eu posso logar novamente e não vai ter problema nenhum quanto ao usuário. Quando você logar, o sistema vai verificar e você já vai entrar com outro usuário. Então nós vamos fazer um teste aqui, eu vou salvar e vamos fazer um pequeno teste. Então aqui, observe que eu vou digitar 123 e vai aparecer Cláudio. Agora eu venho aqui, ó, e logoff, eu tenho que colocar a imagem ainda. Na hora que eu clicar, ó, ele vai fechar nossa tela, fechou nossa tela, e observe o ícone embaixo, eu acho que não tem condições de vocês verem, por causa da minha área que eu limitei, mas se eu clicar aqui ele vai aparecer, então já está aberto. Então eu vou digitar 456, que é outra pessoa, Michele. Eu vou de novo em logoff, e observe que já está aqui, ó, já está embaixo. Aliás, já está no centro da nossa tela. Então eu vou Pat e Pat. Clicar em OK, observe que Pat já tem autorização para ver os outros formulários, menos de usuário que não está aqui. Se eu vier em logoff, a mesma coisa. Então o que eu vou fazer agora é colocar a imagem aqui. Então para isso, eu venho aqui no index e escolho a imagem correspondente. Qual que é a imagem correspondente do nosso logoff? A imagem 8. Então vou salvar, mais um teste. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E pronto, nossa imagem já está aparecendo. Tem uma coisa que eu quero corrigir, que é o seguinte. Essa imagem aqui, ó, tá muito... Ficou esse espaço aqui em cima e eu não estou gostando muito desse espaço. Então eu vou tirar isso agora. Eu venho aqui na cadastro de contato e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou diminuir esse campo. Vou selecionar todos esses campos, dá um Ctrl setinha para a esquerda. Aqui dá um Shift setinha para a direita, para deixar bem alinhado. Diminuo este campo, diminuo também este campo. Pronto, agora eu vou dar um Ctrl, seleciono este campo número, né, do nosso endereço. E agora sim, eu vou selecionar todos esses componentes. Esses componentes eles não são visíveis, tá? Em tempo de execução, que é este campo, esse componente aqui e este componente aqui. Então aqui já está bem alinhado, então já está com layout mais agradável, aproveitando os espaços, sem aquele espaço em branco que está lá em cima. Só para eu saber que tem esses componentes aqui, eu vou deixar aqui. E agora eu posso reduzir o tamanho do nosso formulário. Ou posso fazer o seguinte. Ou eu posso diminuir aqui e colocar ali embaixo. Mas do jeito que está aqui, ó, já está bom. Aqui eu só tenho que expandir. Pronto, aproveitando todo o espaço. E já dá outro layout no nosso formulário. Pronto. Beleza.
Bem, gente, então essa foi minha última videoaula. Eu fiz essa videoaula simplesmente para explicar essa tela de troca de usuário, de logoff. E apesar de ser uma agenda simples, eu abordei bastante conceitos, que é tela de usuário, cadastro de funcionários, permissão, controle de acesso, relatório simples, né, um relatório estático, que é o relatório de endereço, um relatório dinâmico, onde você pode digitar a data e o próprio sistema já gera o relatório conforme a data informada. Uma forma também de chamar um executável do próprio Windows, que é a calculadora, um link também. Então, aqui eu abordei bastantes conceitos em relação à programação. Apesar de ser uma agenda simples, você vai usar isso aí na sua programação quando você for criar uma aplicação mais profissional, né? Então, eu encerro aqui a nossa videoaula e, consequentemente, se que eu ver que tem mais alguma coisa para implementar, eu faço uma próxima videoaula. Então, no mais, então até as próximas videoaulas.